Você já sentiu falta de algo que não existe? Algo que nunca viveu? Alguém que nunca conheceu? Uma experiência que jamais aconteceu? É uma sensação estranha, quase absurda, mas profundamente real. Como pode o coração sofrer por uma ausência que não tem história, por uma presença que nunca se materializou? É como chorar por um fantasma que nunca caminhou entre os vivos. Essa carência é diferente de todas as outras. Não é fome que você sacia com comida. Não é sede que a água resolve. Não é saudade de um tempo passado, porque sequer há lembrança para sustentar o vazio. É uma saudade de algo que não tem nome, como se dentro de você existisse um mapa apontando para um lugar que não figura em nenhum território. Talvez você já tenha sentido isso. O aperto no peito por um amor que nunca viveu. A nostalgia de uma infância que não foi a sua. O anseio por uma vida paralela, onde você é quem deveria ser, mas nunca foi. É como se houvesse uma música que você reconhece de longe, mas que, quando se aproxima, percebe que nunca foi tocada em parte alguma. O que faz então a alma reconhecer aquilo que nunca existiu? Esse tipo de vazio não é silencioso. Ele pressiona, ele empurra, ele guia. Quantas escolhas na sua vida foram motivadas não por aquilo que você tinha, mas por aquilo que acreditava faltar? Quantas mudanças de cidade, de emprego, de relacionamento nasceram desse buraco sem nome que insiste em sussurrar dentro de você? Não é aqui, não é isso. E mesmo quando você alcança algo grandioso, há sempre aquela sensação inquieta. Faltou algo. O mais perturbador é que essa ausência molda sua identidade. Você não apenas sente falta do que não existe, mas se define a partir dessa falta. É como se a essência da sua busca fosse justamente o inalcançável, o intocável. Você não quer apenas algo concreto, mas um ideal impossível. Uma promessa que nunca foi feita, mas que ainda assim você espera ser cumprida. E aqui surge a grande pergunta: será que o ser humano é condenado a desejar o impossível? Será que todo o nosso movimento, todas as nossas conquistas e frustrações, não passam de tentativas de preencher um espaço que, por definição, nunca será preenchido? Pense nisso. Se você pudesse agora ter tudo o que deseja, reconhecimento, amor, estabilidade, abundância, será que esse vazio se calaria? Ou será que, depois de alguns instantes de alívio, ele voltaria, exigindo mais, exigindo diferente, exigindo o que não existe? Essa é a contradição que atormenta silenciosamente a vida. Buscamos, acumulamos, conquistamos. Mas o que dói não é a falta do que é possível alcançar. O que dói é a falta daquilo que nunca esteve ao nosso alcance. É a carência do irreal, do invisível, do imaginado. E quanto mais tentamos nomear esse vazio, mais ele escapa. Chamamos de destino, de propósito, de alma gêmea, de transcendência. Mas nenhum desses nomes consegue capturar a essência do que realmente sentimos. É como tentar capturar o vento com as mãos. No fundo, todos carregamos esse eco. Alguns o disfarçam com trabalho incessante, outros com distrações, outros ainda com fé em algo maior. Mas todos, em algum momento, acordam no meio da noite com essa pergunta latejando: o que realmente está faltando em mim? E talvez seja essa pergunta que molda toda a nossa existência. Não é o que temos que nos define, mas o que sentimos faltar. Não é a realidade que nos move, mas a ausência dela. E assim, o ser humano caminha, desejando aquilo que nunca teve, ansiando pelo que não existe, construindo castelos no ar para poder sobreviver ao chão que se desfaz sob seus pés. Mas será possível que esse vazio tenha um sentido? Será que essa carência absurda é apenas uma maldição? Ou será que ela aponta para algo mais profundo, um segredo escondido na própria natureza da vida? Essa é a tensão que precisamos explorar. E para entender por que desejamos o inexistente, é preciso mergulhar não apenas na psicologia, mas na filosofia, no inconsciente, nas forças invisíveis que nos moldam. Porque talvez o que dói não seja a falta de algo externo, mas a lembrança de algo que nunca pôde nascer dentro de nós. E é aí que a próxima revelação começa. Se você sente falta de algo que não existe, de onde vem essa ausência? Como pode o coração sofrer por uma falta sem objeto? Essa é a pergunta que nos lança em territórios profundos da mente e da filosofia, onde as raízes desse enigma começam a se revelar. Carl Jung dizia que dentro de nós habita um inconsciente coletivo, um reservatório de imagens, arquétipos e símbolos herdados da experiência humana ao longo de milênios. Talvez a carência do inexistente seja justamente o eco desses arquétipos não vividos. Você sente falta não de uma pessoa específica, mas da ideia de alguém, não de um lugar concreto, mas de um lar arquetípico, onde tudo faria sentido. É a memória de algo que nunca ocorreu, mas que, ainda assim,
Sua psique insiste em carregar como uma dívida. Nietzsche, por outro lado, acreditava que a vida é marcada pela ausência de um sentido prévio. Não existe um propósito dado de antemão. E é justamente essa falta que gera a necessidade humana de criar valores, significados e objetivos. A carência do inexistente, então, seria a ferida deixada por esse vazio ontológico. Não sabemos por que estamos aqui, mas agimos como se houvesse uma promessa secreta a ser cumprida. O eterno retorno nietzschiano nos obriga a olhar para a repetição dessa busca insaciável. Estamos sempre desejando o inalcançável, repetidamente, em um ciclo que nunca se resolve. Arthur Schopenhauer, mais sombrio, nos lembraria que a vida é vontade cega e insaciável. Desejamos e quando conquistamos, desejamos de novo. Um ciclo interminável de insatisfação. Mas e quando desejamos o que não pode existir? Aí, a dor é ainda mais cruel. Pois não há sequer a ilusão de conquista, apenas o tormento perpétuo de uma fome sem objeto. Essa pode ser a forma mais pura daquilo que Schopenhauer chamava de sofrimento inerente à existência. Do ponto de vista psicológico, esse vazio também pode ser visto como um reflexo da mente humana em busca de completude. Viktor Frankl, em sua logoterapia, falava do vácuo existencial, o buraco que se abre quando o ser humano não encontra sentido. Muitas vezes, esse buraco é preenchido por vícios, distrações ou obsessões. Mas, em seu nível mais profundo, o vácuo não é apenas ausência de sentido prático. É uma nostalgia pelo transcendente, pelo inatingível. Você sente que há algo além da vida cotidiana, algo maior, mas nunca o encontra em sua forma concreta. Esse algo maior pode ser interpretado como Deus, como utopia, como amor ideal, como perfeição. Cada cultura dá o nome que lhe convém. Aldous Huxley apontava que toda a sociedade cria narrativas para canalizar esse desejo pelo irreal. Religiões, mitos, sonhos políticos. Essas construções coletivas funcionam como pontes simbólicas para que as pessoas suportem o peso do inexistente. Mas no fundo, o anseio permanece. Uma carência que não é suprida pelo objeto, mas apenas anestesiada pelo símbolo. Jean-Paul Sartre levaria ainda mais longe. Para ele, o ser humano é condenado à liberdade, sempre em busca de ser o que não é. Existe em nós uma lacuna ontológica, o nada no coração do ser, que nos impulsiona a projetar futuros impossíveis. Sentir falta do inexistente, então, não seria uma anomalia, mas a própria estrutura da consciência. Somos seres que se definem por aquilo que não têm. Somos, em essência, ausência. Essa ausência, porém, não é neutra. Ela nos molda de forma silenciosa. Pense em como você constrói suas metas. Quantas delas são guiadas pela falta? Quantas vezes você já desejou uma vida que não poderia ter? Um amor que não poderia existir? Uma versão de si mesmo que nunca se concretizaria? É como perseguir uma sombra, mas é justamente essa perseguição que dá movimento à sua vida. O problema oculto está aí. Confundimos essa carência como sinal de que falta algo real, quando talvez seja apenas a natureza da consciência humana. É como procurar em corredores escuros uma porta que não existe, mas, em vez de desistir, corremos mais rápido, acreditando que o próximo passo revelará a saída. As forças sociais alimentam esse vazio. A publicidade, por exemplo, sobrevive ao vender não apenas produtos, mas promessas impossíveis, felicidade plena, amor perfeito, juventude eterna. A cultura cria ideais inatingíveis. A casa dos sonhos, o corpo ideal, a alma gêmea, a vida perfeita nas redes sociais. E você acredita que, se alcançar essas imagens, o vazio cessará. Mas logo descobre que não. Porque, no fundo, o que falta nunca foi um objeto real, mas um algo inexistente. É aí que a dor se aprofunda. A carência do inexistente não é apenas psicológica, mas também cultural. A sociedade nos treina a sentir falta daquilo que não existe para nos manter sempre em movimento, sempre insatisfeitos, sempre correndo atrás de miragens. A tensão então cresce. Se a raiz desse vazio está no próprio tecido da consciência e é reforçada por todo o ambiente social, existe saída? É possível encontrar paz enquanto se sente falta de algo que nunca poderá existir? Ou a vida inteira não passa de uma dança em torno desse buraco invisível? A resposta ainda não pode ser revelada. Mas uma coisa já se torna clara. Essa carência não é uma fraqueza individual, e sim uma marca fundamental da condição humana. E é nesse ponto que começam a aparecer as consequências mais sombrias, aquelas que ninguém percebe, mas que controlam silenciosamente destinos pessoais e coletivos. Se a raiz desse vazio está no próprio tecido da consciência, como ele se manifesta em nossas vidas? O que acontece quando você deseja aquilo que não pode ser alcançado?
Quando sente falta do que não existe, as consequências não são apenas íntimas, mas se espalham como rachaduras invisíveis em toda a sociedade, moldando comportamentos, decisões e até civilizações inteiras. Primeiro, pense em nível pessoal. Essa carência cria um estado permanente de insatisfação. Não importa o que você conquista, sempre haverá a sensação de que algo ficou de fora, que algo essencial não foi tocado. O sucesso perde o sabor rapidamente. O amor, por mais intenso, nunca parece completo. A vida se torna uma corrida em círculos, como um animal tentando alcançar sua própria sombra. E isso gera não apenas frustração, mas também culpa. Por que não consigo ser feliz com o que tenho? Por que sempre sinto que falta algo? Esse sentimento é reforçado por vieses cognitivos profundamente enraizados. A mente humana tem a tendência de acreditar que a felicidade está sempre no futuro, um mecanismo chamado de viés de projeção. Você imagina que, quando alcançar determinado objetivo, finalmente se sentirá completo, mas, ao chegar lá, descobre que o vazio persiste. Outro viés, o da comparação social, aprofunda ainda mais o buraco. Você olha ao redor e acredita que os outros possuem aquilo que você sente faltar, mesmo que esse algo seja apenas uma ilusão criada por aparências. No nível neurológico, esse mecanismo é alimentado pelo próprio funcionamento do cérebro. O sistema de recompensa, mediado pela dopamina, não é projetado para satisfação duradoura, mas para manter você em busca constante. Quando alcança algo, a dopamina cai rapidamente e o desejo retorna, só que um pouco mais exigente, um pouco mais inalcançável. É como se o cérebro estivesse biologicamente programado para desejar o inexistente, porque o inexistente nunca se sacia. Essa condição cria uma urgência invisível, uma ansiedade crônica que muitos carregam sem perceber. Você pode reconhecê-la na necessidade de rolar infinitamente a tela do celular, de consumir novidades, de buscar distrações que nunca resolvem nada. É a tentativa inconsciente de tapar o buraco com migalhas de estímulos. Mas, em vez de preencher, essas distrações apenas alargam a ferida, porque lembram o tempo todo que aquilo que você procura não está ali. Agora, amplie essa dinâmica para a sociedade. O que acontece quando milhões de pessoas vivem movidas por essa carência? O resultado é um sistema inteiro baseado no consumo infinito. A publicidade não vende produtos, vende a promessa de preencher um vazio. Mas esse vazio, por definição, não pode ser preenchido. Assim, a roda gira. Você compra, usa, descarta e compra de novo, acreditando que na próxima vez será diferente. Nunca é. Essa busca coletiva pelo inexistente molda a própria economia. Crescimento infinito, progresso sem fim, inovação constante, tudo parte da mesma ilusão, a de que um dia chegaremos a um estado de completude. Mas, assim como no nível individual, esse estado nunca chega. O resultado é uma sociedade exausta, ansiosa, viciada em velocidade, incapaz de descansar. No campo emocional, as consequências são ainda mais cruéis. Quantos relacionamentos não desmoronam porque uma das partes sente que algo está faltando? Quantas vezes o amor é abandonado não por falta de carinho real, mas por causa da busca de uma perfeição inexistente? É a carência do que não existe que destrói lares, corações e amizades, porque ela coloca a barra sempre acima da realidade. E não é apenas no amor. Pense na identidade. Muitas pessoas passam a vida tentando se tornar uma versão de si mesmas que nunca existirá. O eu ideal é uma miragem construída pela cultura, pela comparação, pelas expectativas. E quanto mais se esforçam para alcançá-lo, mais percebem que ele se afasta, como uma linha do horizonte. O resultado é um ciclo de auto-ódio, perfeccionismo e frustração, alimentado por uma carência impossível. As consequências invisíveis também tocam a espiritualidade. Religiões e filosofias prometem um encontro com o absoluto, o eterno, o transcendente, e embora possam oferecer conforto e significado, muitas vezes reforçam ainda mais o sentimento de falta. A vida terrena é insuficiente. Só no além você encontrará aquilo que procura. Isso pode criar tanto fé quanto desespero. Fé, porque você acredita que o vazio será preenchido um dia. Desespero, porque esse dia nunca chega enquanto você vive. Mas talvez a consequência mais perigosa seja a manipulação. Quando uma sociedade inteira é movida pela carência do inexistente, ela se torna vulnerável a qualquer um que prometa a solução. Políticos, líderes religiosos, empresas, todos podem explorar essa fome insaciável, oferecendo respostas fáceis para um problema insolúvel. Siga-me e você terá o que falta. Mas, como sempre, o que falta nunca aparece. E aqui se revela o verdadeiro perigo.
Viver desejando o inexistente pode transformar você em prisioneiro de fantasias que nunca se realizam. Pode sequestrar sua liberdade, sua paz, sua clareza. É uma armadilha invisível, talvez a mais sofisticada de todas, porque prende você não com correntes, mas com promessas. Você percebe então que o vazio não é apenas pessoal ou cultural. Ele é estrutural. Está dentro de você, na sociedade, na própria condição de ser humano. E quanto mais você foge, mais ele o persegue. Mas e se esse vazio não fosse apenas maldição? E se a rebelião não estivesse em preencher a ausência, mas em encará-la de frente, sem medo? Essa é a virada que se aproxima. O momento em que deixamos de ser vítimas do inexistente para nos tornarmos senhores do vazio. Você passou a vida acreditando que esse vazio precisava ser preenchido. Correu atrás de conquistas, pessoas, lugares, ideias, tudo com a esperança de que, em algum ponto, a sensação de falta desapareceria. Mas e se a verdadeira rebelião fosse parar de correr? E se a libertação não estivesse em encontrar o que falta, mas em reconhecer que esse algo jamais existirá, e mesmo assim não precisar dele? Essa é a primeira ruptura. Compreender que o vazio não é um erro, mas uma condição. É como o espaço entre as estrelas. Se não houvesse essa escuridão, a luz não teria onde brilhar. A ausência é parte da estrutura da vida. Ela não precisa ser vencida, mas aceita. Essa aceitação, no entanto, não é resignação. É uma coragem radical. A de viver sem garantias, sem completude, sem ilusões. Nietzsche chamaria isso de amor fati. Amar o destino. Amar até mesmo as faltas. Amar o fato de que a vida não tem uma promessa escondida a ser cumprida. Quando você consegue olhar para o vazio e dizer sim, sem tentar transformá-lo em algo que não é, o peso se dissolve. Não porque a falta desaparece, mas porque você para de lutar contra ela. Mas como fazer isso de forma prática? A primeira chave é perceber o mecanismo. Toda vez que surge o sentimento de está faltando algo, faça a pausa. O que exatamente falta? Nomeie. Muitas vezes você vai descobrir que não há um objeto real por trás do desejo, apenas uma sensação vaga. Ao perceber isso, você já corta metade do poder que essa carência tinha sobre você. O vazio só domina quando não é reconhecido. A segunda chave é inverter a lógica. Em vez de buscar preencher a ausência, use-a como espaço criativo. Viktor Frankl dizia que o ser humano sempre pode escolher a atitude diante do sofrimento. Da mesma forma, você pode escolher olhar para o vazio como prisão ou como possibilidade. Se nada existe ali, então tudo pode nascer ali. O inexistente deixa de ser um buraco e se torna campo fértil. Exemplos históricos mostram como essa inversão pode mudar destinos. Pense nos artistas que criaram obras inesquecíveis não porque tinham tudo, mas porque sentiam profundamente a falta de algo. Van Gogh pintou sua solidão em cores que ninguém tinha ousado usar. Kafka escreveu sobre prisões que nunca existiram, mas que todos reconhecem porque carregam o mesmo vazio em si. Esses homens não venceram o inexistente, eles o transformaram em linguagem, em arte, em beleza. A terceira chave é abandonar a perseguição do inalcançável no cotidiano. Quantas vezes você já deixou de aproveitar o que estava diante de si porque acreditava que havia algo melhor em outro lugar? Essa é a armadilha. O vazio faz você viver sempre projetado para frente, mas a rebelião é aprender a parar no agora. Não como fuga, mas como decisão consciente. Escolher a realidade, mesmo que imperfeita, em vez da ilusão que nunca existirá. Essa prática pode parecer pequena, mas é revolucionária. Quando você escolhe saborear uma conversa comum em vez de esperar pelo encontro ideal, quando você aprecia a casa simples em vez de sonhar com a mansão impossível, quando você se vê no espelho e aceita a pele que habita, algo se quebra dentro da engrenagem invisível. Você deixa de ser escravo da promessa inexistente e começa a ser senhor daquilo que é real. Mas essa mudança não é apenas pessoal. Imagine uma sociedade que se recusa a ser manipulada pela promessa do inexistente. Uma sociedade que não se move pelo ideal inatingível de perfeição, mas que abraça suas imperfeições como fonte de força. O consumo perderia boa parte do seu poder. As relações seriam mais autênticas. E a política não se sustentaria em utopias falsas. Essa é a revolução mais radical. Quando a ausência deixa de ser mercadoria e a humanidade decide não ser guiada pelo que nunca existiu. Claro, essa rebelião exige coragem. É mais fácil correr atrás de ilusões do que encarar o nada de frente. É mais confortável acreditar que algo lá fora vai completar você do que assumir que talvez a vida nunca ofereça isso. Mas é justamente nesse confronto que nasce a liberdade.
Quando você deixa de exigir que a vida seja mais do que ela é, finalmente descobre a potência de viver plenamente o que ela realmente é. E há um paradoxo final nessa libertação. Quando você aceita que não existe nada a ser encontrado, o vazio se transforma. Ele deixa de ser inimigo e se torna espaço. Espaço para criar, para escolher, para viver sem a ânsia de alcançar o inalcançável. O inexistente, antes peso e tortura, se converte em possibilidade infinita. Assim, a rebelião não é contra o vazio. É contra a mentira de que ele precisa ser preenchido. É contra a escravidão de correr atrás de algo que nunca virá. É contra a manipulação de sistemas que lucram com sua insatisfação. É contra a ilusão de que existe uma vida perfeita esperando por você em algum lugar fora da realidade. E quando essa rebelião floresce, quando você finalmente abraça a ausência sem medo, algo novo começa a nascer dentro de si. Uma percepção silenciosa, quase impossível de colocar em palavras, mas que muda completamente a forma como você vê o mundo. Essa é a preparação para a revelação final, a mais profunda e poderosa de todas. A verdade que não apenas explica o vazio, mas transforma sua relação com ele para sempre. A verdade final não é um troféu que se conquista, mas um peso que se aprende a carregar. Muitos acreditam que descobrir a verdade é encontrar paz, mas o que realmente acontece é um desmoronar de ilusões. O chão cede sob os pés, porque toda mentira que sustentava o ego se desfaz. É nesse vazio que nasce a verdadeira liberdade, quando já não é necessário acreditar em nada para existir. A verdade final é crua, é silenciosa, é imutável, mas sua aceitação é escolha humana. Aceitar a verdade é encarar que não somos tão importantes quanto pensamos, mas também perceber que cada gesto simples carrega um valor imenso. A vida não precisa de grandes respostas para ter sentido. O sentido nasce no detalhe, no instante, na presença. O que angustia é a insistência em procurar fora o que só pode ser vivido dentro. A verdade não grita, ela sussurra. E só quem está disposto a se despir do excesso de ruído pode escutá-la. Imagine um homem que passa a vida tentando encontrar a fórmula da felicidade, lendo, viajando, acumulando conquistas, mas sempre vazio. Só quando perde tudo, quando o silêncio o envolve, ele percebe. A verdade não estava escondida em um lugar distante, mas sempre diante dele, no simples ato de existir. A aceitação da verdade final não é o fim de uma busca, é o fim da necessidade de buscar. A carência de algo que nunca existiu não é uma falha sua, nem um erro da vida. É a marca de sermos humanos, seres capazes de imaginar mundos que nunca pisamos, de desejar amores que nunca chegaram, de ansiar por completudes que o tempo jamais entregará. Essa ausência, paradoxalmente, nos molda, nos empurra, nos transforma. Mas ao invés de lutar contra ela, a verdadeira sabedoria surge ao aceitá-la. Reconhecer que nada existe para preencher plenamente o vazio não é derrota, é libertação. Quando você para de perseguir o inalcançável, quando deixa de tentar possuir o impossível, algo muda. O peso desaparece e a vida real, com todas as suas imperfeições, finalmente se revela plena de possibilidades. A grande lição é simples e profunda. Não é o que falta que define você, mas a coragem de viver mesmo diante da ausência. Cada instante vivido com atenção, cada gesto de amor ou criação no presente é uma resposta silenciosa à saudade do inexistente. E ao abraçar essa verdade, você descobre o poder de transformar o vazio em liberdade, a ausência em espaço para criar, e a vida inteira em algo que, embora imperfeito, é profundamente seu. A carência de algo que não existe, então, deixa de ser maldição, torna-se guia. Um lembrete de que, mesmo diante do impossível, é possível viver com intensidade, presença e significado. E talvez, ao final, seja justamente isso que sempre buscamos. Não o inalcançável, mas a coragem de existir plenamente aqui e agora.